Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Eu estou gravando uma sequência de vídeos diferenciadas, direcionando a minha reflexão para ajudar você nesse momento difícil que nós estamos atravessando, que é o momento de epidemia. Eu vou comentar hoje o Evangelho da ressurreição de Lázaro, mas eu não vou ler esse texto porque senão vai ficar grande demais o nosso vídeo. Eu recomendo que você o leia depois com mais calma. É no Evangelho de São João, no capítulo 11, de 1 a 45. Esse é o texto sobre o qual eu vou fazer um comentário nesse vídeo. Olha, havia próximo a Jerusalém uma comunidade de irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos de Jesus. Moravam numa comunidade chamada Betânia, que é uma comunidade de acolhida. Jesus passava ali diversas vezes para estar com seus amigos. Um dia, Lázaro adoeceu e as irmãs mandaram um recado para Jesus, que estava pregando em outro lugar. Elas nem souberam se Jesus teria ou não recebido o recado. O certo é que Jesus não veio a tempo e Lázaro morreu. Jesus tinha recebido o recado, sabia da situação, mas acontece que Jesus também estava ameaçado de morte na Judéia. E ele disse, olha, Lázaro, ele comentando com seus discípulos, ele disse, Lázaro está doente, mas está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Os discípulos não entenderam nada que ele disse. E passado o tempo certo, Jesus volta. Quando Jesus chega, a reclamação é geral. A primeira que vai ao encontro de Jesus é Marta e fala, Senhor, o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, teria sido diferente. Os judeus também comentaram, mas esse homem que fez tanta coisa bonita não podia ter vindo aqui evitar essa tragédia. Maria também comentou, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando chega ali, vê aquela situação, aquele desespero, aquela confusão, os velórios naquele tempo, parece que eram muito ruidosos, tinham tocadores de flauta, gente chorando, gente gritando e fazendo aquela balbúrdia toda. Jesus não entra na casa. Isso para mim é muito interessante. Aquela casa era uma casa de desespero. E Jesus não queria esse desespero, até porque ele é a vida. Ele tem domínio sobre a vida e a morte. Então, quando Maria, que foi a segunda que saiu de casa para ir encontrar com Jesus e reclama para ele que ele não veio, Jesus diz, vamos lá na sepultura. E chegando à sepultura, ele dá uma ordem, retira a pedra. E muitos comentaram, inclusive Maria comentou, mas já tem 4 dias. Já é mal sem cura. Já não tem jeito mais. Ele já cheira mal. E Jesus disse, retire a pedra. Quando eles retiraram a pedra da sepultura, Jesus reza primeiro, agradece a Deus por aquele momento e dá uma ordem. Lázaro, vem para fora. Aqui, ele está tirando da casa da morte a comunidade. A comunidade de Jesus. Aqueles que acreditam em Jesus. Os amigos de Jesus não podem ficar amordaçados na casa da morte. O que é essa casa da morte? Toda uma realidade assustadora que nós vivemos, por exemplo, num contexto de epidemia, é uma casa de morte. A gente vê assombração para tudo quanto é lado. Mas Jesus é aquele que tem domínio sobre a morte e sobre a doença e sobre a enfermidade. Nesse momento, nunca foi tão necessário confiar
na voz de Jesus. Antes de trazer Lázaro à vida, o Evangelho fala que Jesus chorou. Ele não chorou de desespero, ele chorou por ver a dor do seu povo. Deus é um Deus que não permanece indiferente à nossa situação. Deus não está lá no céu, alheio a tudo que nós estamos vivendo. Ele está conosco. Deus é aquele que não quer ver a gente nessa situação. E essa situação toda que nós vivemos de dificuldade, de provação, de desafios, não é uma coisa criada por Deus. É uma coisa criada por nós mesmos, pela nossa falta de juízo, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de conversão, pela nossa falta de responsabilidade com aquilo que é coletivo. Então está na hora, meu querido irmão, minha querida irmã, de mudança de vida. Está na hora de conversão, voltar o nosso coração para Deus, deixar o pecado, deixar a casa da morte, a casa do desespero, a casa da aflição, e ouvir, mesmo diante desse quadro todo, ouvir a voz do divino pastor, que nos chama para nos dar o seu consolo, para nos dar a sua palavra de amor, de fé, de companheirismo. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus o ajude nesse momento tão difícil de todas as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.